Momento glorificar a Deus pela oportunidade que Ele sempre tem nos concedido de nós estarmos meditando na Sua Palavra, de nós estarmos engrandecendo a Ele, por Ele sempre ter assim nos dado a oportunidade de nós celebrar o Seu santo e maravilhoso nome. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe cada um de vocês de forma poderosa. Antes de começar a palavra de Deus, eu quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, que você ative o sininho, que você deixe o seu like, que você compartilhe, que você comente e que você esteja assim nos ajudando a divulgar o reino de Deus. Quando você compartilha, quando você comenta, quando você ativa o sino, você vai receber de primeira mão quando nós postarmos mais um trabalho. Que Deus abençoe e que as bênçãos de Deus estejam sobre você. Quero falar um pouco hoje acerca dos insondáveis propósitos de Deus. Nós sabemos que os propósitos que Deus tem para a vida do ser humano são muitos. E o importante é que cada um está inserido nesse propósito. Deus, Ele escolheu você por um motivo, por uma razão. E às vezes você não sabe como lidar diante de certas situações, até mesmo não está compreendendo o porquê que estas coisas elas estão acontecendo na sua vida, e isso leva tempo e às vezes se levanta muitos questionamentos acerca do que realmente está acontecendo e para que isso está acontecendo. O importante de tudo isso é que as coisas elas acontecem justamente para um propósito. E é justamente nisso que o profeta Isaías, ele mostra claramente os insondáveis propósitos de Deus. Isaías 55:8, o Senhor declara que o seu pensamento, ele diz assim: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são como os vossos caminhos, porque os meus pensamentos e caminhos são muito mais profundos do que os vossos. E entenda que o profeta Isaías, ele está declarando que o Senhor, os pensamentos do Senhor são muito maiores, são muito mais profundos do que os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor, ele diz: e os meus caminhos são maiores e mais profundos. Ou seja, quando faz um paralelo com o caminho do homem, que o homem estabelece, as metas que o homem estabelece são menores e inferiores àquilo que o próprio Deus ele tem estabelecido. E é justamente nesse propósito aqui que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque o Senhor, Ele mostra algo tão interessante aqui, falando dos atributos da eternidade. Por exemplo, Isaías capítulo 43, o versículo 13, o profeta Isaías, ele faz uma declaração justamente dentro desse propósito, nesse conceito de que os pensamentos de Deus e os caminhos, como também os seus atributos são superiores. O Senhor, ele mostra no capítulo 43, 13, ele disse assim: antes que houvesse dia, eu sou. E o Senhor faz uma declaração, diz assim: e não há quem faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É um dos atributos de Deus, e é por isso que nós
nos entregamos e cremos nesse propósito, nessa promessa de Deus, quando Ele diz, antes que houvesse dia, Ele está dizendo, eu já existia, eu já existo. Antes que existisse dia, eu sou. Eu já existo. E é tão importante que ele diz assim, não há quem faça escapar das minhas mãos. É como se Isaías estivesse dizendo assim, olha, quando Deus designa, quando Deus quer, quando Deus ele ordena, quando ele comanda, quando ele determina, ninguém pode tirar das mãos, ninguém pode arrebatar o que ele tem estabelecido como propósito, como promessa para a sua vida, não há ninguém que possa arrebatar isso. Aí ele diz, operando eu, quando eu decido operar, quando eu decido fazer, quando eu estabeleço, quando eu vou agir em prol de alguém, da vida de alguém, em prol de algo, quem é que pode impedir? Ninguém pode impedir, porque ninguém é maior do que Deus. Ninguém tem mais poder e senhorio do que Deus. Então, o que eu quero despertar a você é que quando Deus, Ele promete algo, Ele fala algo, Ele vai concretizar, Ele vai fazer. Quando Deus ele age ao seu favor, em benefício de qualquer pessoa, de um reino, de uma nação, quando Deus determina, é porque Ele tem propósito naquilo e Ele vai fazer. Independente se muitos podem se levantar contra, mas Deus já determinou. E Ele mesmo diz aqui, não há quem faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É a mesma coisa quando Deus dá uma ordem, e essa ordem ela tem que ser cumprida. Por exemplo, nós vamos observar Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus para evangelizar, para pregar em Nínive. Jonas pegou em uma embarcação para Tarsis, que era completamente diferente do percurso para Nínive, mas a Bíblia nos diz que o Senhor ele enviou uma tempestade naquele mar, agitou as ondas, sacudiu aquele barco, jogaram as bagagens fora, mas o resultado foi, as pessoas descobriram que toda aquela ventania, toda aquela tempestade, ela estava acontecendo por uma causa, ou por causa de alguém. Então eles lançaram sorte e caiu sobre Jonas. O próprio Jonas, ele disse, olha, tudo isso está acontecendo é por minha causa. Porque as pessoas encontraram Jonas dormindo no barco, no porão do barco. Então ele declarou, tudo isso está acontecendo por minha causa. É porque eu estou fugindo de Deus. Estou fugindo de um propósito, estou fugindo de uma ordem que o próprio Deus estabeleceu. Então lançaram Jonas ao mar e ele teve que ir para Nínive. E todos conhecem a história, ele começou a pregar o arrependimento em Nínive, mas a única vez que eu vejo alguém na Bíblia pregando para alguém, torcendo para que as pessoas não acreditassem. Jonas foi um desses. Mas o povo ouviram o que Jonas estava anunciando em Nínive, chegou até o palácio e o rei fez uma convocação para que as pessoas elas viessem programar um jejum, se vestir de pano de saco, se humilhar com cinza nas suas cabeças, símbolo de humilhação. E Jonas fora da cidade, torcendo para que o povo não mudasse, para que Deus viesse castigar. Mas o Senhor deu uma lição também em Jonas. Uma outra questão que eu quero tratar com você, ele fala da onisciência. A onisciência de Deus. O Senhor sabe tudo. Ele conhece a tua vida. Ele conhece a minha vida. O Senhor conhece o seu coração. Ele conhece a tua necessidade. Como Ele também conhece o propósito que você estabeleceu no seu coração.
Ele conhece o desejo do seu coração, a vontade que você tem de uma mudança, de crescer, de ser uma bênção, de ser usado, mas ainda não tem força suficiente. Se você está com este propósito, o Senhor, na sua onisciência, Ele sabe tudo. Ele conhece. Ele conhece, como diz o salmista, o meu deitar, Ele conhece o meu levantar. Antes que emitisse qualquer palavra, o Senhor já sabe o que eu vou falar. É lindo conhecer, servir a um Deus que conhece tudo a seu respeito, que sabe tudo sobre você. E é interessante que dentro dessa onisciência tem a presciência de Deus. A presciência de Deus como os teólogos dizem que é um dos 4 atributos. Deus conhece tudo antecipado. Ele sabe de tudo. Já até mencionei, antes que eu saísse qualquer palavra da minha boca, o Senhor já sabe. Isso é presciência de Deus. E mostra aqui a questão da presciência. Deus sabe de tudo antecipado. Aí o Salmo 139, versículo 3. Ele conhece o meu levantar, o meu caminhar. Se que houvesse uma palavra da minha boca, Ele sabe de todas elas. Salmo 139, verso 16. É interessante que ele diz assim, verso 16: os teus olhos viram o meu corpo quando eras informe. Todas estas coisas eram notadas no meu livro, dia a dia, quando iam sendo formadas, quando elas não havia. Ele fala justamente da onipotência. Salmo 115, verso 3. O Senhor está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Aqui é o Salmo 103 e o verso 3. Então o Senhor, essas referências você pode conferir depois. O Senhor conhece tudo, Ele sabe tudo. Antes que você nascessem, o Senhor já sabe. Como diz o Jeremias, Jeremias foi um dos profetas que o Senhor disse para Jeremias que o Senhor chamou, o Senhor separou. Ele fala assim: eu te chamei, eu te escolhi, eu te coloquei como profeta perante as nações quando tu ainda era informes. Como é que alguém pode separar uma capacidade muito além daquilo que nós possamos captar, imaginar? Isso é Deus. Deus tem este poder. A segunda coisa é 2 abreviações. Só quem pode abortar em um agir ou impedir o agir de Deus na sua vida é você, com a sua atitude. Isso aqui eu quero trazer essa observação. Só quem pode abortar o propósito de Deus na sua vida é você mesmo, com as suas atitudes, quando você não acredita, quando você não quer, quando você não contribui para que isso aconteça. Então só você pode impedir, só você pode abortar o agir de Deus. Segundo, Deus ele sempre deixará um sinal do seu propósito para você. Um sonho, uma mensagem, um hino, ou seja, Deus ele nunca vai pegar você de surpresa. Quando Deus ele quer fazer algo, quando ele quer falar algo, ele sempre vai deixar um sinal para que você compreenda, para que você entenda. É justamente você chega a esse entendimento assim: Deus está falando comigo através desse louvor. Por quê? Porque esse louvor me tocou. Essa palavra, ela tocou no meu coração. Essa palavra, ela me fez refletir sobre a minha condição.
É uma das formas que Deus, Ele deixa ali um pequeno relapso para que você se desperte a ouvir o que de fato Ele tem para você. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, nós vamos falar de versículo 1, aonde o Senhor, Ele disse para Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas o Senhor diz: sai da tua parentela e da casa do teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. O Senhor não disse para Abrão para onde ele iria. O Senhor disse para que eles saíssem da casa de seu pai, do meio da sua parentela. A disposição de sair é que coloca em evidência o propósito. Quando você se dispõe a obedecer, Deus está pronto para se revelar na caminhada. Ou seja, Ele te deu um sinal. E qual é o sinal aqui? Sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela. Vai para um lugar que eu te mostrarei. Parece que alguém está ouvindo uma voz de alguém desconhecido e diz: eu não vou fazer isso, porque a coisa não tem nexo. Sair do meio daqueles que pode me proteger, que pode me resguardar, que pode ser a pessoa que vai estar me protegendo na caminhada. Mas eu quero dizer para você, às vezes, mesmo você estando no meio da sua família, ela não partilha da mesma fé que você, do mesmo sonho que você, do mesmo propósito que você está inserido. Às vezes, para você crescer, é obrigado você sair do meio dos seus. Porque a partir do momento que você decide sair, Deus, Ele vai te capacitando e se revelando. Você não vai desprezar as pessoas, simplesmente você vai sair do meio de pessoas que não partilham da mesma fé e muito menos do mesmo sonho. Por quê? Até porque muitos não vão compreender isso. Em vez de você começar a andar para o sucesso, você vai passar a vida inteira debatendo, discutindo, confrontos. E isso vai trazer um maior desgaste para você. O que acontece? Às vezes é necessário que você saia para que você possa enxergar com clareza o propósito que Deus tem estabelecido. Aconteceu comigo e eu não compreendi. Saí do meio da família, fui para um estado diferente, um outro estado completamente distante da onde a minha família biológica morava. Mas Deus fez me compreender, porque eu estando lá, nunca eu ia conhecer um plano que Deus tinha estabelecido. Foi necessário ter saído para que acontecesse o que Deus tinha estabelecido. Compreendendo isso, eu me entendi a razão pela qual eu saí. Não é uma decisão que você toma, é o próprio Deus que está te tirando. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo nesse momento e está em dúvida, mas é necessário tomar uma atitude desta natureza para que o propósito de Deus se cumpra. Você acha que foi fácil para José ter sido vendido pelos seus irmãos? Humanamente falando, isso é uma coisa absurda. Um irmão vendeu o outro. Mas se não fosse desta forma, José nunca tinha ido para o Egito. Mas para que os seus sonhos fossem realizados e o propósito de Deus pudesse se cumprir, aconteceu daquela forma. Nem mesmo José esperava que aquilo pudesse ter aquela proporção, o processo ser tão dolorido. Saudade de casa, saiu do aconchego do pai, os próprios irmãos me venderam, fui para uma terra distante, uma cultura diferente, foi ser um escravo.
apanhou, passou fome, foi humilhado, foi para a casa de Potifar, onde começou ali a entender o que é administrar riqueza. Depois daquilo veio uma acusação infame da parte da mulher de Potifar, foi acusado, foi parar num calabouço. Eu sei que José muitas vezes, olhando para dentro de si, eu estou aqui, eu não fiz nada de errado. Mas para que o propósito de Deus se cumpra, você pode passar por um processo dolorido, mas nesse processo dolorido, Deus ele está te aperfeiçoando. Ele está produzindo em você uma maturidade. Queridos, para que você cresça, o processo é dolorido, mas Deus ele está te promovendo para algo muito maior. Só quem passa por esse processo é que vai compreender e ter uma satisfação maior quando você chegar a um patamar mais elevado. Você vai olhar para trás e vai dizer: se eu não tivesse passado por este processo, eu não ia compreender e muito menos valorizar o nível aonde eu estou. Tudo faz parte de um plano, do propósito de Deus. Observe que Hebreus capítulo 11, verso 8, e Abraão saiu sem saber para onde ia. Observe que detalhes, ele não fala que fez porque Abraão, ele precisou e ele dependia totalmente de Deus. O escritor aos Hebreus declara: olha, Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele não tinha um endereço fixo, ele só tinha um rumo, é para cá. O Senhor, ele disse que era para mim sair e andar. O Senhor me mostraria o lugar, eu ainda não sei, mas o que compete a mim eu vou fazer, eu vou obedecer. Eu vou obedecer a ordem de Deus para que eu possa andar. Queridos, eu espero que esta palavra ela desperte você que está com dúvidas, você que não está compreendendo o processo, mas compreenda. Deus ele é poderoso, o Senhor ele é maravilhoso, ele tem bênção para você. Mas para que você se aproprie das bênçãos de Deus, você pode estar passando por alguns processos dolorosos na sua vida e você não está compreendendo, mas essa palavra eu tenho certeza que ela te trouxe uma luz para que você entenda que depois da tempestade vai vir também a bonança. A Bíblia diz: o choro durará uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Talvez você está atravessando essa noite, mas eu quero te dizer que esta noite, ela já está na 4ª vigília. O dia, o amanhã, já está perto de raiar. E quando raiar o sol da justiça, você vai compreender quão grande é e zeloso e maravilhoso é esse Deus que você serve. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, te proteja debaixo da sua potente mão. Sou o pastor Antônio Alencar e quero convidar você que você se torne um membro tanto da página Assembleia de Deus Luz do Mundo, como também do grupo Luz do Mundo no Facebook. Nós estamos divulgando o Evangelho e eu sei que aqueles que têm acessado tanto a página quanto o grupo têm visto ali os trabalhos que a Assembleia de Deus tem feito com criança. Nós temos bastante criança. Deus tem colocado assim esse ministério na vida desta igreja e os irmãos e as irmãs têm feito isso com muito carinho. Que Deus abençoe e continue, pessoal, orando por esta igreja, por este ministério, Assembleia de Deus, Ministério Luz do Mundo, em São Luís.
Que Deus abençoe de forma poderosa a vida de todos vocês.